com a nossa programação. Momento de louvor agora, Tati. Nós vamos aguardar aqui então o pessoal do louvor para nos abençoar. As crianças estão vindo, os nossos aventureiros, para deixar esse nosso ambiente aqui mais alegre, bonito, para quebrar um pouco do silêncio aqui. Todos são bem-vindos. Jesus diz que para herdarmos o reino, nós temos que ser como as crianças. Olha como seu filho, a sua filha vem com um sorriso no rosto para estar perto de você. É assim que a gente tem que se achegar para perto de Jesus. Com essa alegria. Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso encontro neste sábado especial. É muito bom ver a nossa comunidade tão repleta de pessoas bonitas igual a vocês, com as crianças bem arrumadinhas. Que bom estar aqui. Espero que você esteja confortável aí, tá tudo bem? Tudo certinho? Nós vamos aproveitar esse momento para agradecermos a Deus, louvarmos o nome do nosso Deus, né? Em gratidão pela semana, pelas bênçãos que nós recebemos, por todo o cuidado que Ele fez por nós. Nós vamos cantar uma música que se chama Maranata. Eu convido vocês a se colocarem em pé nesse momento. E juntos nós vamos cantar esse louvor para o nosso Deus. Nossa, porque o da mídia vai projetar a letra aqui, você pode estar acompanhando também.
Deus em breve vai vir nos buscar. Vamos louvá-lo e agradecê-lo por todas as bênçãos que Ele nos dá. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, que um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Declare, clame. Vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Cresceu, mais forte. Vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Só em ti. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só vocês. Só Em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, que um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. amém. Toda a glória seja ao nosso Deus. Esse mesmo Deus digno de adoração, Ele conclama para que nós estejamos reunidos para adorá-lo, para louvá-lo. E essa próxima música fala exatamente sobre isso, sobre o nosso papel. Vim para adorar-te. Vim para dizer que o Senhor és o meu Deus. Que Ele realmente seja o nosso Deus e o nosso Senhor, o Senhor da nossa vida. Luz do mundo vieste,
vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso dos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Mais uma vez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Assim que você está, feche seus olhos. Vamos falar com esse Deus maravilhoso. Graças te damos, Senhor. Muito agradecidos nós somos por estarmos aqui reunidos nessa grande comunidade, celebrando mais uma semana de vitórias que o Senhor esteve ao nosso lado. Agradecemos, Senhor, por nos conceder o dom da vida. Enquanto muitos ainda estão padecendo em leitos de hospitais, em doenças, nós estamos aqui, Pai, saudáveis, prontos para te adorar, para te render louvor e adoração. Esteja também com aqueles, ó Pai, que não puderam estar aqui, com aqueles que estão passando por alguma dificuldade, que o Senhor os alcance também de tal maneira. Aceite a nossa adoração, aceite o nosso louvor, abençoe cada família aqui, a cada criança, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. E eu já não via a solução para os meus problemas. Eram muitos compromissos a cumprir, como inventário, advogados. Pacto não é brincadeira. Quer as coisas estejam bem ou mal, eu não posso descumprir a minha parte. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. E eu sei que Ele pode me dar e tirar a qualquer momento. Provai e vede. Histórias de fé e fidelidade. Passando a limpo.
nunca vi sangue deixar roupa branca, mas a imagem que a Bíblia usa escancara a completa inversão de lógica no processo. Ela diz que a roupa só fica branca por ser lavada no sangue. Esse absurdo que a gente nem consegue entender, que é a transformação que Cristo oferece. E olha que de transformação e roupa limpa, eu aprendi muito nos últimos anos. Mas sabe aquele dito popular que pior do que tá não fica? Pois é, no meu caso, o que estava ruim foi ficando pior. De uma hora para outra, eu perdi o emprego quando estava prestes a ser promovido. Depois, a minha mãe morreu e eu entrei numa espiral de coisas ruins que foram acontecendo em sequência. Daí um sábado eu resolvi ir na igreja. E naquela manhã, o pastor tentava ensinar sobre finanças pessoais, porque muita gente não entendia como era o jeito certo de dizimar. Eu vou ser bem sincero, eu não era um dizimista fiel, dizimava quando sobrava, mas naquela manhã, após o sermão, essa mensagem me tocou e eu resolvi fazer um pacto com Deus. E após 7 sábados de jejum, numa segunda-feira, eu recebo um telefonema com uma oferta de trabalho. Um trabalho melhor que o anterior e que remunerava mais. Até que um dia no trabalho eu fui convocado a fazer uma apresentação no dia de sábado pela diretoria. Foi quando eu disse a eles que para mim o sábado era um dia santo e, portanto, de sexta-feira ao pôr do sol até sábado eu não poderia exercer uma atividade remunerada. Foi quando me disseram que o dono da empresa, por ser ateu, dificilmente essa história de religião iria colar. Então, eu coloquei meu cargo à disposição caso eles não aceitassem. Passado algum tempo, o diretor com cara de espanto volta até mim e diz: olha, você foi o único liberado nesse dia. Minha carreira foi sendo abençoada por Deus. Tive várias oportunidades em grandes multinacionais, até ser convidado a assumir a posição de presidente de rede de franquias de uma empresa francesa no Brasil. Apesar de eu ser CEO da maior rede do setor de lavanderias no Brasil, a empresa atravessava grandes problemas financeiros. Então, numa reunião da cúpula da empresa, o presidente global do grupo disse que o negócio se tornara inviável e que prejudicava as operações fora do país. Num ímpeto intempestivo, eu perguntei se porventura considerariam mudar de ideia, caso encontrássemos um comprador. Eles disseram que sim. Então, eu seria comprador, mas eu não tinha dinheiro para isso, a não ser uma casa, um carro, a empresa e uma dívida de 100 milhões. Eu só podia estar maluco em fechar um negócio desses. 7 anos se passaram e a dívida já está praticamente paga. A fidelidade de Deus nos constrange, mas o mais tocante é ver como Ele tem mudado a vida das pessoas que trabalham aqui. É o caso do meu sócio, que começou a participar de nosso grupo de estudos da Bíblia aqui na empresa e decidiu se batizar junto com a sua esposa. O que eu não sabia é que a sogra dele orava há 25 anos pela conversão do casal. Quando as pessoas me perguntam qual foi a receita para recuperar a confiança e a pujança de uma empresa que estava praticamente falida, eu respondo: confiar em Deus e ser diligente. Eu não me sinto o dono desse negócio. Tudo que eu tenho foi Deus quem me deu. E eu sei que Ele pode me dar e tirar a qualquer momento. Mas eu quero ser o mordomo fiel de tudo que Ele me entregou pelo tempo que Ele quiser. Nós adoramos um Deus bondoso. Provai e vede. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas.
Esse é o momento onde nós nos colocamos aqui na frente e entregamos tudo o que nós temos, tudo o que nós estamos sentindo, todas as nossas súplicas na mão do Senhor, que é poderoso para fazer coisas extraordinárias na nossa vida. Então, você que tem súplicas, você que tem agradecimentos, pedidos, se coloca aqui na frente que nós vamos orar e vamos cantar e louvar o Senhor. O meu Deus é especialista em fazer milagres, fez o coxo caminhar, fez o cego enxergar, o mar acalma ao seu mandar. É esse Deus que está aqui e Ele vai cuidar de mim. Ele vai agir. Ele vai agir. Não sei quando, não sei como, mas sei que Ele vai agir. Não sei quando, não sei como, mas sei que Ele vai agir. Do jeito que você está, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, grandioso Pai, muito obrigado porque o Senhor nos trouxe até a sua casa nesta manhã, Senhor. Aqui se encontram, Senhor, pessoas em circunstâncias diferentes, Pai. Uns vieram aqui felizes, buscando agradecer ao Senhor. Outros estão aqui suplicando, Pai, um socorro, uma ajuda, a sua presença, Senhor. Mas, Pai, que todos nós aqui possamos sair com as mãos cheias, Pai, cheias do Espírito Santo. Que nós possamos encontrar aqui nesta manhã o que nós viemos buscar, Senhor. Aceita a nossa adoração, Pai, mesmo que somos tão pecadores, mas aceita a nossa adoração. Se faça presente neste culto, Pai, e que cada pessoa aqui possa se sentir abraçada pelo Senhor neste dia. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.
Senta aí pertinho, senta aqui pertinho, se encheu ali. Bom dia, crianças. Bom dia para os adultos todos que estão aqui. Nossa, hoje é sexta-feira? Ué, mas eu estou falando aqui para vocês, normalmente é na sexta-feira que eu falo na capela, né? Não, mas hoje é sábado e eu estou aqui para contar uma história para vocês. Lembram do assunto, aqueles que estiveram na capela ontem? Nós falamos sobre... e falamos sobre crianças? Sobre jovens, adolescentes. Não? Idosos, muito bem, falamos sobre os idosos, né? As pessoas que viveram bastante, continuam vivendo e estão aí conosco. Vovô, vovó, alguns deles, né? Tem alguns vovôs e vovós que são novinhos, né? Mas tem alguns que já estão aí nessa faixa que a gente chama dos idosos. Por falar em alguém mais velho, idoso, essa história se passa com um sábio idoso. Ele morava numa vila. A vila era um lugar afastado da cidade, um lugar onde algumas pessoas viviam lá. Ali não tinha muitas coisas como tem numa cidade. Por exemplo, numa cidade grande como a que nós vivemos aqui, que é uma cidade do interior, mas é uma cidade cheia de coisas, nós temos muitas coisas aqui na cidade. A gente tem hospital, o que mais que nós temos na cidade? Nós temos médicos, clínicas, nós temos nossa casa, com um monte de casa ao redor, não é? Lojas, o que mais? Nós temos shoppings, né? Nós temos muitas coisas. Muitas, mas numa vila as coisas são pequenas e quase não tem quase nada. Na vila tem uma escolinha pequenininha só, não tem uma escola grande como essa. E nessa vila havia um idoso, um senhor que era muito sábio. Vocês sabem o que é sábio, né? Uma pessoa com muita sabedoria, que conhece muitas coisas. E sabe que esse senhor sábio era o mais procurado na vila pelas pessoas? Mas por que será que ele era o mais procurado na vila pelas pessoas que ali moravam? Ele era muito inteligente, muito sábio, e as pessoas iam para pedir conselho, pedir ajuda. Se alguém tinha algum problema e estava em dúvida do que fazer, eles iam aonde? Naquele sábio que morava numa casinha bem pequenininha. Será que muita gente procurava ele? Muita gente tinha problemas para resolver? O que vocês acham? Meninas, o que vocês acham? Tinha muita gente com problema? Os meninos também acham? Formava às vezes fila de pessoas que queriam pedir conselhos para ele. Ajuda, uma orientação do que fazer. Só que tinha na vila um jovem. Esse jovem não gostava desse idoso sábio. Por que será que esse jovem não gostava? Todo mundo gostava desse idoso sábio, mas esse jovem não gostava. Sabe por quê? Porque ele achava que era mais inteligente que aquele senhor. E ele acreditava que todo mundo... E isso, ele tinha inveja, ele acreditava que todo mundo não deveria procurar o velho sábio, que todo mundo deveria procurar a ele para pedir conselhos. Ele, então, um dia, queria provar para todo mundo da vila que ele era mais inteligente que o velho sábio. E ele fez um plano. Ele fez uma coisa que no passado as pessoas faziam muito. E graças a Deus, hoje, quase ninguém mais faz isso. Ele pegou uma armadilha e colocou numa árvore para prender um passarinho. Ele tinha um plano. Ele pensou, o que eu vou fazer para provar que eu sou mais sábio
que aquele velho. Ele não gostava dele. Ele falava: aquele velho não serve para nada. Olha, ele só dá trabalho. Olha, ele não consegue ir para os lugares. Como é que ele é mais inteligente e sábio do que eu? E ele então prendeu um passarinho. E ele queria falar com alguém do plano dele. E ele tinha um amigo. E ele então chamou o amigo. E o amigo disse: o que você vai fazer com esse passarinho que você prendeu? Ele falou: eu tenho um plano. Eu vou mostrar, olha só o plano dele. Ele era muito engenhoso. Ó. Eu vou mostrar que eu sou mais sábio que aquele velho. E sabe que aquele amigo dele falou: não, é impossível, ele é muito sábio. Olha quanto tempo de vida ele tem. Ele viveu muitos anos, está vivo aí com mais de 90, eu não sei, ninguém sabe, mas ele tem muitos anos. Você é jovem igual eu, você tem que aprender muita coisa. Você não é mais sábio que ele. E o jovem, orgulhoso, invejoso, disse assim: eu sou mais sábio que ele. E eu vou provar com esse passarinho. Ele falou: o que você vai fazer? Eu tenho um plano. Eu vou chegar lá na casa do sábio, na frente de todo mundo que está procurando ele para pedir conselho. E eu vou chegar com esse passarinho no meio das minhas mãos. Aqui, ó. Vou segurá-lo aqui, juntar as mãos e segurá-lo. E ele falou: mas o que você vai fazer? Eu vou fazer uma pergunta para o sábio que ele não vai saber responder. E vou provar que eu sou mais inteligente que ele fazendo isso. Que pergunta que ele não vai saber, porque ele sabe tudo. Eu vou perguntar se o passarinho, no meio das minhas mãos aqui, está vivo ou está morto. E se ele acertar? Aí o jovem invejoso e orgulhoso pegou, se levantou e falou assim: ele nunca vai acertar. Como assim? Eu sou mais sábio que ele, mas o que você vai fazer? Se ele falar que o passarinho está morto, eu abro a mão e deixo o passarinho sair voando. Eu vou provar o contrário, ele vai errar. Mas e se ele falar que o passarinho está vivo? Aí ele falou: eu vou apertar o passarinho no meio das minhas mãos para sufocá-lo e matá-lo. E aí vou abrir as mãos e vou mostrar o passarinho morto. E ele vai errar. Não tem como ele sair dessa. E o amigo dele falou: puxa, mas será que isso é sabedoria? E aí ele pegou o passarinho e foi até lá. E quando ele chegou lá na casinha onde aquele idoso sábio vivia, tinha um monte de gente. E essas pessoas estavam lá por quê? Isso vai acabar aqui. Para pedir conselho. Isso. Para pedir conselho. E aí então ele chegou gritando e chamando a atenção de todo mundo. Venham aqui, eu quero mostrar que eu sou mais sábio do que esse senhor. Ele não tem tanta sabedoria assim. As pessoas olhavam assim: como assim? E aquele senhor estava lá na casa dando conselhos e orientando as pessoas, porque ele tinha muito conhecimento. Olha, ele tinha muito tempo de vida, ele tinha muita sabedoria. E então ele desafiava: eu quero que aquele velho sábio saia daqui, da casa dele, e venha aqui para um desafio. E ele insistiu tanto, mais tanto, que o velho saiu. Por quê? Porque ele estava atrapalhando todo mundo que estava ali para pedir conselho. E quando o velho saiu, o velho chegou e disse para ele assim: o que você quer, jovem? Eu quero mostrar que eu sou mais sábio que você. Aí o velho olhou para ele e disse assim, o idoso olhou e falou: mas sabedoria não se prova, se mostra ajudando os outros. Não venha com essa conversa, jovem, eu tenho um desafio. E ele falou: qual é o desafio? Eu tenho um pássaro aqui, no meio das minhas mãos, entre as minhas mãos. E todo mundo olhando atento: será que esse jovem é mais sábio que aquele idoso? E o idoso disse: muito bem, você tem um pássaro aí no meio, dentro das suas mãos? Ele falou: sim. E o que você quer saber? Eu quero só que você responda uma pergunta simples. O pássaro que eu tenho aqui está vivo ou está morto?
E aí todo mundo ficou olhando. Será que aquele sábio vai saber responder? E o jovem ficou provocando ele, enquanto o sábio estava pensativo em silêncio. Fala, vamos, responda, você não tem resposta? E aí então o idoso sábio parou e pensou. E disse assim, tenho. E então, o pássaro que está no meio das minhas mãos, está vivo ou está morto? E o idoso sábio olhou para ele e disse, se o pássaro está vivo ou está morto, depende só de você. Uau! Ele era muito sábio. Vocês sabiam que as pessoas idosas são muito sábias? Às vezes a gente pensa que sabe mais do que eles. Ah, meu avô não entende nada de internet. Ah, não sabe nada disso. Ah, mas meu... Não, as pessoas mais idosas, elas têm um conhecimento tão grande. E foi sobre isso na escola que nós falamos essa semana. Sobre respeitar as pessoas mais idosas. E a gente respeita elas cuidando, visitando, não se pode abandonar, ouvindo as histórias que eles têm para contar, são fantásticas. Quanta sabedoria eles têm, não é? Não é mesmo? E quero ver se vocês vão cumprir com a missão que vocês receberam, né? Alguns aí lembram da missão, outros que não estavam aqui. A missão é quando vê... Duas missões eu dei. Uma é quando a gente vê uma pessoa idosa sendo maltratada, nós temos que procurar um adulto de confiança e falar para esse adulto de confiança. Pode ser o professor, professora, pode ser o pai ou a mãe, e falar, olha, eu vi uma pessoa idosa sendo maltratada. Estavam falando coisas agressivas, estavam fazendo coisas terríveis. E nós temos que contar. E a segunda missão qual é? Cuidar e tratar bem, dar um abraço muito apertado nas pessoas idosas que fazem parte da nossa vida, não é? Ah, muito bem. Vamos terminar nossa história aqui, fazendo uma oração? Me ajudem aí. Posição para orar. Querido Deus, agradecemos o Senhor, porque a Tua palavra nos ensina a respeitar e amar os idosos. Nos ajude a aprender com eles e cuidar deles. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe vocês, viu? Quer cuidar da sua saúde, movimentar o seu corpo, fortalecer sua mente e suas emoções? Então venha participar do Mexa-se. Amanhã, às 7 horas, nosso ponto de encontro será no colégio. Prepare-se para começar o dia com muita disposição, saúde e alegria. Esperamos por você. Convidamos você e sua família para participarem do nosso culto amanhã às 19 horas. Será um momento especial de louvor, adoração e comunhão na presença de Deus. Após o culto, teremos um momento de confraternização. Traga um lanche para compartilhar com os irmãos. Sua presença será uma grande alegria para nós. Esperamos você! No próximo sábado teremos uma programação muito especial. Nossa comunidade terá a alegria de receber o grupo Novo Canto para um momento de louvor e adoração. Após o culto teremos um almoço de confraternização. Traga um prato para compartilhar e venha desfrutar de momentos de comunhão com toda a igreja. Esperamos você e sua família!
Queridos pais irresponsáveis, não deixe as crianças sozinhas nas dependências da igreja. Acompanhe seu filho, ao sair para beber água ou ir ao banheiro. Durante a programação, mantenha a criança sentada ao seu lado. Dessa forma, contribuímos para a segurança de todos e cultivamos um ambiente de reverência e respeito. Agradecemos pela compreensão e colaboração. Bom dia, aqueles que eu não falei bom dia ainda. Para quem eu falei, falo de novo. Bom dia, sejam bem-vindos. Eu quero convidar aqui à frente os nossos aventureiros. Venham aqui, aventureiros. Eles vão fazer uma apresentação de uma música agora, bem bonita. É hora dos papais pegar o celular, filmar as crianças assim, ó.
As ruas são de puro ouro e um mar de cristal. Para casa eu vou, com saudade estou. Nesse lindo lar, nesse bom país, eu serei feliz. Como aquele lar eu sigo meu eterno e bom país. Vou rever os meus amigos para sempre ser feliz. Como aquele lá eu sigo meu eterno e bom país. Vou rever os meus amigos para sempre ser feliz. Para sempre ser feliz. Pois as flores nunca murcham e o céu é azul. As ruas são de puro ouro e um mar de cristal. Para casa eu vou, com saudade estou. Nesse lindo lar, nesse bom país, eu serei feliz. Para casa eu vou, com saudade estou. Nesse lindo lar, nesse bom país, eu serei feliz. Tá, mãe. Toda família tem histórias. Histórias que começaram muito antes de nós nascermos. Histórias de pessoas que trabalharam, lutaram, venceram dificuldades e construíram uma família. Muitas dessas histórias estão guardadas na memória dos nossos pais e avós. Oi, Ana. Olha aqui. O que é, vovó? Venha ver. É uma foto do seu pai. Meu pai? Sim, é uma foto de quando ele era pequeno. Ele era engraçado. Ah, era mesmo. Ô pai, você tá mostrando essa foto de novo? Ah, sim. Tava mostrando pra Ana como você era quando era pequeno. Mas depois você conta essa história. Não, mas é rapidinho. Agora vou não, pai, eu tô contar ocupado. Rapidinho. Às vezes, não percebemos quando uma pequena atitude começa a criar uma grande distância. Uma palavra muito simples pode dizer muita coisa. Depois. Oi, Tiago. Oi, pai. Você pode me ajudar aqui? Mas o que foi?
Eu preciso pegar uma caixa em cima do guarda-roupa, só que eu não estou conseguindo. Você Mas poderia aquilo me é ajudar? fácil, você consegue, é só ir devagar. Não, mas eu tentei. Agora não, que eu E tô tá ocupado. difícil. Nem sempre a violência começa com uma agressão. Às vezes começa com a falta de paciência. Às vezes começa quando alguém que precisa de ajuda passa a ser visto como um problema. Tiago, vem aqui, por favor. Precisamos conversar sobre o seu pai. O que aconteceu? Ele está cada vez mais precisando da nossa ajuda. Ah, eu sei, eu E sei. a gente tem as nossas coisas para fazer, a gente tem que ir para a Disney, a gente tem que ir para Paris. E o seu pai fica atrapalhando os nossos planos às vezes. É, mas... Eu não quero atrapalhar vocês. Não, senhor Alberto, por favor, não entenda por mal. Mas é o que parece. Mas é que a gente também tem os nossos compromissos, as nossas viagens, os nossos resorts para ir. E o senhor... Eu entendo, mas eu não quero ficar sozinho. Vovó, Oi, Ana. vamos brincar? Vamos brincar. Ô filha, deixa eu vou descansar. Ele tá cansado. Mas ele quer brincar comigo. Mas ele não consegue mais te acompanhar como antes. Ele já tá velho. Ele consegue conversar comigo. As crianças aprendem o tempo todo, muitas vezes sem que ninguém perceba. Elas aprendem aquilo que ouvem, mas principalmente aquilo que elas veem. Vovó, o que tem nessa caixa? Ah, isso aqui? Posso ver? Pode ver. Olha isso aqui, ó. São as fotos do seu pai que eu guardei durante todos esses anos. Meu pai? Sim, seu pai. Ele era engraçado. Sim, muito engraçado. Você cuidava dele? Sim, cuidava dele quando ele era pequeno. Muito? Muito. Vo- Ah, tem esse brinquedo aqui, ó, que eu também guardei da época que seu pai era pequeno. Meu pai brincava com isso? Sim, parece estranho, mas brincava. Você brincava com ele? Brincava. Muito? Muito. Mesmo quando eu estava cansado? Ah, tinha dia eu não tinha vontade de brincar, mas ele era meu filho e eu brincava assim mesmo com ele. Mesmo assim você cuidava dele? Cuidava dele, mesmo cansado. Quem cuidava de você? Ah, quando eu era pequeno, era minha mãe e o meu pai. Quem cuida de você agora? Agora. Às vezes, uma pergunta simples pode revelar uma verdade que alguém passou muito tempo tentando não enxergar. Pai, Oi, filha. quando eu ficar adulta, eu vou cuidar de você. Eu espero que sim, eu espero que sim. Igual você cuida do vovô. Porque você disse que ele era velho e precisava de ajuda. Quando você ficar velho, eu vou ajudar você? Tiago. Eu sei. Tiago, olha o que a gente está mostrando para nossa filha. Eu Aqui em sei casa a gente disso. ensina respeito, amor e cuidado. E não é isso que a nossa filha tem visto da nossa parte. É, mas eu pensei que eu tava cuidando da nossa filha. Sim, mas o seu pai também faz parte dessa família. E precisa de cuidado, amor e proteção. É verdade, eu fiz com meu pai o que eu não quero que a Ana faça comigo. O bom é que você reparou a tempo, ainda há o que ser feito e reverter essa história. Verdade. Pai, vem cá. Oi, Tiago. Eu preciso conversar com você. Senta aqui do meu lado. Na verdade, eu preciso te pedir desculpa. Por todas aquelas vezes que você precisou de mim e eu mandei você esperar. Ou por todas aquelas vezes que você
precisou de mim e me pediu ajuda e eu fiz parecer que você estava me atrapalhando. Eu estava ocupado com as minhas coisas, mexendo no celular ou com o meu trabalho e eu esqueci de cuidar de você que cuidou de mim. Você me perdoa? Claro, Tiago, claro que perdoa. Obrigado, pai. Eu só queria o meu filho de volta. Talvez vocês estejam pensando assim, finalmente o Tiago percebeu, né? Finalmente. Mas eu quero te perguntar uma coisa. Foi uma doença, uma tragédia, alguma coisa terrível que fez ele enxergar esse erro? Foi uma criança. Ana simplesmente repetiu aquilo que ela estava aprendendo. E talvez essa seja a grande lição da história que nós presenciamos aqui. Os nossos filhos aprendem muito mais com aquilo que nós fazemos do que com aquilo que nós falamos. Tiago percebeu que ainda havia tempo. Tempo para reconhecer o erro, pedir perdão e mudar. E talvez hoje Deus também esteja nos fazendo pensar da seguinte forma: como estamos tratando aqueles que envelheceram dentro da nossa família? Estamos ouvindo, cuidando, honrando? Porque nossos idosos não são um peso. São parte da história que nos trouxe até aqui. Eu quero agradecer ao senhor Alberto, ao Tiago, a Agnes e a nossa aventureira Ana por essa participação. E eu confesso que antes de eles saírem de cena, dê uma saudação para eles. O Tiago não é maldoso, tá, gente? Ele é bonzinho. A Agnes também. Eu confesso que ontem, quando nós estávamos ensaiando, dava até aperto no coração do jeito que eles estavam falando com o seu Alberto. Eles quase choraram ontem no ensaio fazendo a peça. Né? E vendo a realidade do seu pai. Ah, eu não sou tão velho assim, né? Muito obrigado, elenco. Deus abençoe vocês. E agora eu quero convidar você para nós refletirmos um pouco e vemos uma questão também, dessa questão sobre o quebrando o silêncio, que esse ano é sobre, né, o idosos em risco, a violência que atinge quem mais precisa de cuidado. Eu quero convidar você, nós vemos alguns versos da Bíblia que falam um pouco sobre o cuidado de Deus, sobre o nosso papel, sobre o que Deus é e sobre a forma de Deus pensar e como Ele quer que nós possamos agir também. E a pergunta que eu faço para nós pensarmos, a primeira delas é: quando o tempo chegar, quem vai cuidar dos idosos? Quem vai cuidar dos idosos? Nossos filhos aprendem muito mais pelo aquilo que eles veem do que aquilo que nós falamos. Ele aprende muito mais pelo aquilo que nós fazemos, pelo que eles estão vendo. As nossas atitudes falam muito mais do que as nossas palavras. E como que nós estamos tratando aqueles que envelheceram dentro da nossa família? Eu quero convidar você que trouxe sua Bíblia, nós vamos usar alguns versos aqui, nós vamos abrir lá no Salmo, no capítulo 46. Se você não trouxe, o pessoal da mídia vai projetar aqui na tela para que você acompanhe também. Salmo 46. É um salmo muito conhecido, possivelmente você já leu esse salmo. Alguns até deixam aberta a Bíblia assim nesse salmo, né? E nós vamos estudar um pouco sobre esse capítulo aqui. Salmo 46, versículo 1. Você sabe que o livro de Salmos ele é todo cântico, né? São músicas. E aqui logo na introdução do capítulo diz assim, ó: ao mestre de cantos do filho de Corá, em voz de soprano. Olha que interessante, para aqueles que gostam de música, é uma voz de soprano, uma voz mais aguda, feminina. Versículo 1 do capítulo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E a pergunta que eu faço aqui para vocês: quem é Deus quando nós enfrentamos as dificuldades? Quem é Deus para você
quando você enfrenta as dificuldades. E o salmista aqui, Davi, ele dá 3 características importantes de Deus. Primeiro ele fala que Deus é o nosso refúgio. Calma, a gente chega aí. Ele é o nosso refúgio. O que é um refúgio, aventureiros? Vocês sabem o que é um refúgio? Um refúgio é assim, ó. Imagina, por exemplo, você está numa guerra e tem bombas estourando e pessoas correndo para todos os lados. O refúgio, ele é um abrigo, ele é um esconderijo onde você fica protegido. Ali você se esconde e você tem uma proteção. Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio. Também fala que Deus é a nossa O que é a nossa fortaleza, crianças? Imagina que você está escondido lá no seu refúgio e na frente assim, do seu refúgio tem um muro bem grosso assim, de concreto, com ferro. Essa é a fortaleza. A fortaleza ela é um muro que separa, que nos defende. É como se fosse o escudo do Capitão América, entende? É como se fosse um escudo bem forte. É a nossa fortaleza. Então Deus é o nosso Vamos lá, o nosso e a nossa E ele fala também que Deus é o nosso socorro bem presente. Então Deus, ele é quem nos acolhe, quem nos protege e também quem nos socorre. O que é o socorro? Quando você está em perigo, você não tem mais jeito de vencer nenhuma dificuldade, você clama, Deus me socorre. E Deus é o socorro presente nas tribulações. Então, Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza e o nosso socorro. E a aplicação que nós fazemos para essa encenação aqui, trazendo para o contexto do Quebrando o Silêncio o idoso ele pode enfrentar fragilidade, ele enfrenta solidão, medo, dependência, mas ele continua tendo sempre o seu refúgio em quem? Em Deus. Todos podem te abandonar, meu querido idoso. E eu falo diretamente agora para os mais velhos. Mas alguém jamais vai te abandonar. Deus. Deus é o seu refúgio, sua fortaleza e o seu socorro sempre presente. Vou fazer um texto de apoio. Deixa aqui aberto em Salmo 46, mas volta lá para o livro de Levítico, no capítulo 19. Levítico 19, no verso 32. Levítico 19, 32. E lá nós temos uma ordem de Deus, dizendo assim, ó. Diante das cãs te levantarás, e honrarás a presença do ancião, e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Deus está falando diretamente aqui sobre respeito, né? Honrarás a presença do ancião. O ancião seria o idoso, né? Não estou dizendo no caso dos anciãos aqui da comunidade, tá? Não é a realidade no momento. Mas a questão do ancião da palavra em si se refere ao idoso, tá? É uma ordem de Deus, é um mandamento de Deus. Volta lá para o Salmo 46, avança para o versículo 4. Olha lá o que diz o versículo 4. Nós vimos então que Deus é. Agora nós vamos ver que Deus está. Versículo 4 diz assim, ó. Versículo 4 até o versículo 5. Há um rio, Salmo 46, verso 4 e 5. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. No caso aqui está falando especificamente de uma família, de um contexto. Quem está no meio da família que está falando aqui? Qual personagem? Deus. Deus está no meio da família. E Ele jamais abandonará a família. Deus jamais abandonará. Ela jamais será abalada com a presença de Deus. E a pergunta que eu faço para você é assim, ó. Ei. Quando a pessoa está sofrendo, onde está Deus? Será que Deus se afasta da pessoa quando ela sofre? Sim ou não? Quantos acham que Deus se afasta? Quantos acham que Deus não se afasta? Quantos estão pensativos ainda?
Deus não se afasta. Deus não se afasta. Ele está sempre no meio. Isso conversa muito melhor quando nós falamos do tema do abandono do idoso. Talvez uma pessoa idosa esteja se sentindo sozinha. Talvez a família tenha se afastado dele. Talvez ninguém mais esteja ouvindo. Mas Deus não se afasta, jamais. Talvez você esteja passando por uma situação que só você conhece o problema que você está passando. Eu quero que você saiba de uma coisa. Deus também sabe. Deus conhece. Deus não se afasta. Jamais. Jamais. Leia comigo o versículo 7, do mesmo capítulo, olha. Salmo 46, versículo 7. O Senhor dos exércitos está com quem? Conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu não ouvi um amém. Vamos ler de novo, vamos lá. Ó. O Senhor dos exércitos está com quem? E o Deus de Jacó é o nosso? Amém. Deus é o nosso refúgio. E esse Deus nos dá um seguinte conselho, que está um pouco mais adiante no versículo 10. Olha o que ele fala para nós, olha. Ele começa dizendo assim: aquietai-vos. Aquietai-vos. Em outras palavras, se acalme. Para de correr. Para de se preocupar. Aquietai-vos e sabei que eu sou quem? Deus. Sou exaltado entre as nações e sou exaltado na terra. E aqui para mim está o grande ponto de conexão com toda a encenação que nós fizemos aqui no começo. Nós mostramos uma família que estava o quê? Tinha tempo para o idoso? Tinha tempo para o filho? Sempre ocupada. Bem diferente da nossa realidade hoje, né? Bem diferente, né? Quem dera se fosse. Quem dera. Certa vez eu vi uma criança, um psicólogo dando testemunho que uma criança foi consultar com ele. E quando ele perguntou para a criança o que ela queria ser quando crescesse, a criança virou para o psicólogo e falou assim: eu queria ser o celular do meu pai. Por quê? Para ele ficar comigo o tempo todo. Voltando aqui para os Salmos. Essa parte conecta muito. A família estava sempre como? Ocupada. A Agnes preocupada com a rotina, o filho preocupado com o trabalho. E o coitado do senhor Alberto, cada vez mais de lado. Cada vez mais de lado. Sabe? Talvez o maior problema da maioria das famílias, não é a falta de amor. A gente costuma às vezes falar, né, o amor das pessoas estão se acabando. Não. Talvez a maioria das famílias, o problema não é a falta de amor, é a falta de tempo. É a falta de tempo. É a falta de prioridades. Já percebeu que quando você tem uma prioridade definida, você arruma tempo? Você pode estar trabalhando no que for, no projeto que for. Se aparece uma urgência, você consegue arrumar um tempo e encaixar. Consegue ou não consegue? Consegue. Consegue. Falta de tempo e falta de prioridade. Aquietai-vos. Aquietai-vos. Nós temos que nos aquietar para ouvir. Nós temos que nos aquietar para perceber, para visitar e para cuidar. Se acalme. E se aquietai-vos, Deus não está falando para você ficar quieto. Não, Ele está falando para você, tira o pé do acelerador. Calma. Corta um pouco essa rotina. Sabei que eu sou quem? Deus. Ponto. Pouco mais à frente, no livro de Mateus, Jesus fala, né? Olhar para as aves dos céus, elas não se preocupam com o que elas vão comer hoje ou amanhã. Mas Deus, o que faz com ela? Assos simples. Quando o apóstolo Paulo estava passando por uma dificuldade, ele pedia, clamava para Deus, Deus me cura, Deus me livra disso. E Deus não curava, Deus respondeu para ele o seguinte: a minha graça te basta. Simples. Deus está presente. Deus está no comando. E quando a gente fica querendo tomar o controle da situação
tomar o timão do navio, a situação só tende a ir para o buraco cada vez mais, porque a gente não tem o hábito de se aquietar. E Deus nos ordena, aquietai-vos. Deus também nos chama para honrar. Honrar. Você está aqui no livro de Salmos, né? Se você voltar lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, verso 12, eu não vou abrir porque o tempo não vai permitir. Mas lá nós temos o mandamento falando sobre honrar pai e mãe. Honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse daí é o 5º mandamento. Percebe uma coisa? Os 4 primeiros mandamentos falam: não terás Deus diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembre-te do dia de sábado. E o 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os teus dias na terra. Mais à frente, Jesus repete esse mesmo mandamento, dizendo assim, ó: honra teu pai e tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa. É o primeiro mandamento com promessa. Nenhum outro mandamento dos 10 tem uma promessa. Esse tem. Honra o pai e tua mãe para que prolongue os seus dias na terra. Deus nos chama para honrar. É o que Deus espera de nós. Que nós possamos honrar nosso pai e nossa mãe. No caso dos mais velhos, dos avós, né? Honrar não é simplesmente respeitar. Respeito é legal. Mas honrar é reconhecer o valor, é ouvir, é incluir, é cuidar, é proteger. E a violência, quando nós estamos falando do quebrando o silêncio, a violência contra o idoso é somente física, embora ainda aconteça, né? É somente a física contra o idoso? A violência contra o idoso, 99% das vezes, não é a física, é a violência emocional. O ano passado nós fizemos uma passeata, lembra da passeata que nós fizemos? Foi violência contra o abuso infantil, a internet. Legal. Mas quando a gente fala de idoso, é muito mais sensato eu reunir as famílias aqui e nós entendemos o assunto para que eu aplique dentro da minha própria casa, do que talvez eu sair mobilizar algumas pessoas que eu nem conheça. É muito mais sensato eu me mobilizar e falar: eu preciso mudar isso aí porque o meu tratamento com o meu pai não está legal. O meu tratamento com a minha mãe não está bacana. E eu surti com isso dentro da minha própria casa. Esse foi um dos motivos pelos quais nós escolhemos fazer aqui, tá? E não fazermos a passeata também. 5º ponto: os nossos filhos estão aprendendo com as nossas atitudes. Provérbios capítulo 22, verso 6, tem um verso que eu adoro. E fala assim, ó: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ele for velho, ele jamais se desviará dele. A criança aprende. Aprende. Mas ela aprende com o que eu estou falando? Ela aprende fazendo. Durante a semana eu estava ensaiando, Ana Helena, fica em pé um pouquinho. Durante a semana eu estava ensaiando com a Aninha a peça. E eu lia com ela a peça assim, ó, e nós lemos várias vezes. Você decorou com o lendo para você? Quase não, né? Onde que você mais aprendeu? Ensaiando aqui. Ou seja, elas aprendem muito mais com o que elas fazem e veem nós fazendo do que com aquilo que eu estou falando. As crianças aprendem com o nosso exemplo. E a pergunta que eu faço é: o que os nossos filhos estão aprendendo quando eles veem o nosso tratamento com os nossos pais, com os avós deles? O que o meu filho e minha filha está aprendendo com isso? Se eu abandono, ele vai aprender abandono. Se eu tenho cuidado, ele vai aprender cuidado. Se eu tenho paciência, ele vai aprender a ser paciente. Se eu respeito, ele vai aprender a respeitar. Entende? E a frase que a Aninha disse aqui, no final, para o pai dela, para o Tiago, foi fundamental, né? Quando você crescer, eu vou cuidar de você, assim como você cuida do vovô. Assim como você cuida do vovô. É um ciclo, meus irmãos. É um ciclo, meus amigos. O ciclo da vida. Hoje nós somos filhos. Aventureiros. Aventureiros. Hoje vocês são filhos. Daqui a alguns anos vocês serão pais. Mães. Mães. Daqui mais alguns anos poderão ser avós e avós. O tempo passa. E quando diz que o tempo passa, eu não estou dizendo uma questão de ameaça. Ah, vai chegar a sua vez. Não é nesse tom. É um tom natural. Vai acontecer. Não tem como você fugir. Eu me recordo quando eu tinha idade de aventureiros. Hoje eu estou aqui, sou pai de uma aventureira. E se Deus quiser, Jesus voltará antes, eu não vou chegar a parte de ser avô. Amém. Mas vai chegar, o tempo passa para todos. O senhor Alberto aqui, eu lembro quando ele era jovem. Quer dizer, eu lembro não, né? Eu ouço histórias de quando ele era jovem.
Né? Eu não lembro, tá? Nem vi. Eu ouço histórias de quando era jovem. Hoje ele está fazendo o papel do vovô. É iminente. Não tem como fugirmos. É um ciclo da vida. E eu finalizo com uma promessa. A promessa que Deus faz. Vamos lá para o livro de Isaías. Se você não abriu até agora, abra aí. Isaías, capítulo 46. Isaías, capítulo 46, verso 3 e 4. Isaías 46, versos 3 e 4. A palavra de Deus nos diz assim, ó. É o próprio Deus dizendo: ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel. Vós, a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços desde o ventre materno. Verso 4. Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Já o tenho feito. Levar-vos-ei, pois, carregar-vos-ei e vos salvarei. Quem está dizendo isso, meus amigos? Deus. É uma promessa, não é um conselho, não é um simples verso, é uma promessa. Deus está dizendo: Carlinhos, branqueou a cabeça, mas eu estou aqui para te carregar. Você tinha um músculo bem grande aqui no braço, né? Deu uma murchada, mas eu sou tua fortaleza, eu sou a tua força. Seu corpo mudou, mas para mim o seu valor não mudou em nada. Você continua tendo o mesmo valor. Você pode precisar de alguém para te ajudar a caminhar, mas nunca deixará de ter Deus ao seu lado. Nós aprendemos aqui com essa história e também com a meditação que nós fizemos aqui, que Deus é o nosso Deus está sempre presente e nós somos chamados, o nosso papel, para honrar, proteger e cuidar. Honrar, crianças, não esqueçam isso. Honrar, proteger e cuidar. Adultos, não esqueçam isso. Honrar, proteger e cuidar. Sabe, no Quebrando o Silêncio de 2026, eu não quero levar você a tomar uma grande atitude. Eu quero que você tome uma atitude simples. Simples. E eu te desafio a tomar essa atitude simples. Sabe qual atitude? Uma mensagem no WhatsApp. Um telefonema, que for preciso. Quer fazer mais? Uma visita. Quer dar um passo além? Um abraço. Renan, mas eu não tenho mais os meus pais, o sogro, meus avós, eu não tenho mais. Com certeza você conhece algum idoso que passa por dificuldades, que tem carência. Conhece ou não conhece? Quem é que não conhece nenhum idoso nesse quadro? Conhece, né? Eu te desafio hoje a tomar esse tipo de atitude. A quebrar o silêncio com uma atitude simples. Uma mensagem, uma ligação, uma visita, um abraço, um aperto de mão, o que for. E o último verso que eu quero ler para nós aqui está lá em Gálatas, capítulo 6, verso 10. Gálatas 6, 10. Abra sua Bíblia aí, o último verso para nós lermos. Gálatas 6, verso 10. E a palavra de Deus diz assim, ó. Gálatas 6, 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. A todos. Mas principalmente aos da família de fé. Principalmente aos da família de fé. Enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Aventureiros, isso não estava combinado, tá? Estão me ouvindo aí? Tia Tati, não briga comigo. Mas eu sei que tem uma música que vocês conhecem, eu tenho certeza que vocês conhecem.
Ela fala assim, ó. A vida é tão boa, eu não estou aqui à toa, estou aqui para amar, para sorrir, para cantar. Conhecem? Então vem todo mundo aqui na frente, rapidão. A gente vai cantar essa música e você também. Vamos colocar em pé, nós vamos cantar. Eu vou fazer a parte do solo, que nós ensaiamos, mas o refrão vocês conhecem de cor. E toda a comunidade vai cantar junto, beleza? Vamos lá. Vem, aventureiros, todos aqui à frente. Vamos fazer um grande coro aqui de vocês. Vamos lá. Pode vir. E vocês coloquem em pé também. Vamos fazer o coro daí onde vocês estão. Ó, então vamos combinar o seguinte, aventureiros, ó. Vai soltar a música lá, eu vou cantar a parte da estrofe e a gente entra bem forte no refrão, beleza? A vida é tão boa, beleza? Fechou? Não estava combinado, mas vocês vão arrasar. Vamos lá, pode soltar. Eu abro a minha janela, vejo tanta coisa bela. O céu, o sol, os passarinhos, um casal idoso bem juntinho. Eu vejo a menina lendo e seu irmão ali correndo. E perto amigos jogando bola, do outro lado gente indo pra escola. Sorrir pra cantar. Eu abro a minha janela e vejo tanta coisa bela. Família rindo, fazendo selfie e orando a Deus. O jovem agradece e mesmo quando estou sofrendo, com Deus então vou entendendo que sempre posso ajudar. Sempre há razão pra amar. A vida é tão boa, não estou aqui à toa, estou aqui para amar, pra sorrir, pra cantar. A vida é tão boa, não estou aqui à toa, estou aqui para amar, pra sorrir, pra cantar. Minha vida é uma viagem para o céu. Estou feliz pois vou me encontrar com meu Deus. Olha, ficou top, lindo. Ficou bom ou não ficou? Vamos orar então, crianças? Posição para a oração. Muito obrigado, Jesus, pela lição que aprendemos aqui, de cuidar das pessoas que mais precisam de ajuda, dos velhinhos, dos idosos. Faça com que cada aventureiro aqui seja uma sementinha de amor plantada dentro de cada lar, de cada família. E que essa sementinha possa florescer, Pai. O amor, o tempo e as prioridades dentro de cada lar, dentro de cada casa. Que saiamos daqui com a certeza de que o Senhor cuida de cada um de nós. Que o Senhor cuida também das pessoas idosas. E que nós possamos quebrar esse silêncio, fazendo a diferença na vida dessas pessoas que já representaram tanto e construíram a sua história também. Nos dê um excelente dia, abençoe a nossa família. E esteja conosco também nas horas seguintes do almoço. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos vocês.
Terminando a música, pessoal, nós nos deslocaremos até a quadra lá embaixo e nós temos o almoço. Todos estão convidados a estar conosco. Tem muita comida, hein? Contamos com vocês. Mesmo distantes desse bom lugar, concede, ó Pai, podermos desfrutar do teu amor que é sem medida, da paz que só em ti se pode achar, e que a esperança que nos faz andar esteja sempre